Oi, meus amigos, tudo bem? A nossa história de hoje tem como tema Finalmente Livre. O nosso verso para decorar está no livro de Mateus, capítulo 25, o versículo 23. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. A mensagem diz assim: Jesus me ajuda a ser fiel, não importa o que aconteça. Estes são os nossos aniversariantes. Que Papai do Céu abençoe muito você e sua família. Vocês se lembram que a mulher de Potifar falou a mentira contra José? Pois é, Potifar mandou prender José porque a sua esposa havia acusado ele de um crime. No nosso dia a dia, pode acontecer isso, meus amigos. Cuidado com as ciladas de Satanás. Na história de José, Deus sabia que ele era inocente, mas mesmo assim, permitiu que José fosse colocado na prisão. Por que será que Deus deixou acontecer isso? Sabe de uma coisa? Às vezes, Deus permite que seu povo seja colocado em lugares estranhos. Mas o motivo disso foi com um propósito especial. Mesmo lá na prisão, Deus abençoou José e o carcereiro percebeu que José fazia um bom trabalho. Aí, logo ele colocou José como responsável pelos outros presos. Um dia, dois homens que José ficou conhecendo na prisão tiveram sonhos. Esses dois homens já haviam trabalhado lá no palácio de Faraó. Mas José percebeu que esses dois homens estavam muito tristes. O que será que aconteceu além de estarem na prisão? Por que vocês estão tão tristes assim hoje? Essa noite, eu e ele tivemos um sonho. José entendia a respeito de sonhos. Deus lhe dera alguns sonhos importantes ainda quando ele era pequeno. E vocês se lembram que foi por esse motivo que os irmãos dele ficaram zangados com ele? Pois bem, naquele dia, José parou e ouviu a história daqueles dois homens. E Deus ajudou José a explicar o sonho daqueles dois homens. E tudo aconteceu do jeitinho que José disse. Só que depois desse episódio, José continuou na prisão por 2 anos. Mas em uma certa noite, Faraó teve 2 sonhos. No primeiro sonho, ele viu 7 vacas gordas pastando à beira do rio Nilo. Aí, não se sabe de onde, apareceram mais 7 vacas magras e elas comeram as 7 vacas gordas. Misericórdia, eram vacas canibais. Já no segundo sonho, Faraó viu 7 espigas de trigo graúdas. Mas de repente apareceram 7 espigas mirradas e começaram a comer as espigas graúdas. Que sonho maluco! Os sonhos eram tão malucos que Faraó acordou no meio da noite e não conseguiu dormir mais. O que significam esses sonhos? No dia seguinte, Faraó contou seus pesadelos lá no palácio. Só que ninguém do palácio podia compreender aqueles sonhos doidos. Aí, o copeiro se lembrou de José, e José foi tirado da prisão e levado lá no palácio. Majestade, esse é o significado dos seus sonhos. José contou a Faraó que Deus às vezes dá sonho às pessoas. E naquela noite, Deus tinha dado aqueles sonhos a Faraó. E José explicou todo o significado para ele. Assim como Deus ajudou a José a explicar os sonhos daqueles 2 prisioneiros, agora Deus iria ajudar José a explicar os sonhos de Faraó. Majestade, os 2 sonhos predizem o mesmo acontecimento. Nos próximos 7 anos, as colheitas no Egito serão muito fartas e haverá mais alimento do que poderá ser consumido. E esse é o significado das vacas gordas e dos grãos cheios. E depois desses anos fartos, haverão 7 anos de fome. Porque a terra não produzirá nada, não haverá boas colheitas e as pessoas poderão passar fome. Sabe de uma coisa? Você deverá construir armazéns maiores e estocar todo o cereal produzido em excesso nos anos de fartura. Se fizer isso, o Egito terá alimento suficiente para os anos de fome. Faraó ouvia cuidadosamente todas as palavras que José dizia. Faraó achou que José era muito inteligente e sabe o que foi que ele fez? Ele disse que José seria o encarregado de construir esses armazéns. A partir daquele dia, José teve uma nova vida. Faraó deu a José um anel oficial. Faraó deu roupas novas para ele
E essas roupas eram mais bonitas do que as que os seus irmãos ou a esposa de Potifar tomaram dele. José, a partir de hoje, você controlará todas as coisas aqui no país do Egito. Você será o governador. E quando quiser, pode começar as obras. Viram, meus amiguinhos? Realmente, o Senhor estava com José. Deus havia deixado José na prisão com um propósito. Se coisas ruins acontecerem com vocês, sejam fiéis como José, tá bom? O Deus a quem servimos pode fazer grandes coisas em nossa vida. A nossa história terminou. O que você aprendeu com ela? Eu aprendi que qualquer coisa que aconteça comigo, eu não posso deixar de ser quem sou. José, ele aprendeu muitas coisas com seu papai. E mesmo estando lá na prisão, ele não deixou de fazer as coisas perfeitas. E isso foi um diferencial em sua vida. José, ele estava longe de sua família. Ninguém conhecia ele. Ele poderia fazer qualquer coisa, mas ele decidiu amar a Deus e servi-lo. E aí, meus amiguinhos, eu aprendi essa lição e não vou esquecer. E você, qual é a sua decisão hoje? Todos esses aqui são os nossos amiguinhos que passam por aqui deixando seus recadinhos. E eu fico muito feliz, meus amigos. Voltem sempre. Que Papai do Céu abençoe sua vida e a vida de toda a sua família. E aqui estão os nossos pedidos de oração. Saiba que Papai do Céu conhece todos eles e vai cuidar de você. Agora nós vamos orar. Repitam comigo, tá bom, meus amigos? Querido Papai do Céu, muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado também por essa história de hoje. Que eu e meus amiguinhos possamos seguir o exemplo teu e também dessa história muito linda de José. Abençoe os nossos aniversariantes, as pessoas que passaram por aqui deixando o seu recadinho e também os pedidos de oração, Jesus. Cuida de cada família representada aqui, Papai do Céu. Nos livra de pecar contra ti, nos dê um dia feliz, em nome de Jesus. Amém.